Bom dia para todos vocês, ótima sexta-feira. Estamos aqui hoje para mais um Botanicamente Falando. Eu sou Marcos Alves, professor da Universidade Federal de Pernambuco. Botanicamente Falando de hoje vai tratar dessa plantinha que está aqui do meu lado, que a gente está criando aqui em casa. Aliás, já tem um pé que já deu uma safra e agora a gente está com essa outra muda. Mas antes de eu começar a falar dessa planta, que eu vou falar o nome dela, para quem não conhece, eu gostaria de falar duas coisas importantes para o dia de hoje. Hoje, sexta-feira, 16 de outubro. Primeiro, eu quero dar os super parabéns a todos os professores pelo dia de ontem. Ontem, quinta-feira, dia 15, dia do professor. É um imenso prazer para mim, ainda que eu acho que essa profissão a gente recebe muito menos do que deveria em termos financeiros, pelo esforço. Mas eu gostaria de dar os parabéns a todos os professores. Eu sou de uma família de professores e me transformei em professor. E eu tenho o maior prazer em dar aula, em dividir, compartilhar tudo que eu construí e venho aprendendo ao longo desses anos. Eu dou aula há mais de 20 anos na universidade, então para mim isso é um prazer celebrar o Dia dos Professores. Óbvio que agora no momento da quarentena, dessa pandemia, a profissão de professor tomou um rumo completamente diferente e é um esforço, acredite ou não, muito maior as aulas remotas do que as aulas presenciais. São desafios imensos. Então, especificamente esse ano que nós, professores, estamos trabalhando com aulas remotas no novo modelo de ensino-aprendizagem, eu quero dar os super parabéns a todos os professores, especialmente os professores de biologia e de ciências. Outra coisa que eu não posso deixar de falar, que foi um esquecimento meu, foi uma falha, passou completamente fora da minha cabeça, eu estava pensando em outras coisas, mas em setembro, dia 21, foi o dia da árvore, e a gente não fez nenhum vídeo sobre o dia da árvore, no dia 21 de setembro. Eu esqueci completamente disso, e não lembrei de colocar nos vídeos. Então hoje eu estou querendo também celebrar o dia da árvore, dia 21 de setembro, com bastante atraso. Mas em algum momento no futuro eu vou fazer um vídeo especial, tipo aniversário atrasado do dia da árvore. Eu quero fazer um vídeo lá fora, na rua, do lado de uma grande árvore, para poder celebrar esse dia da árvore. Então essas são as duas coisas que eu gostaria de falar antes de nós conversarmos sobre essa planta maravilhosa, que para quem não conhece, alguém está reconhecendo? Para quem não conhece, ela é chamada de bertália ou também espinafre da Índia, espinafre de Malabar. Essa é uma planta punk, considerada uma planta punk. A gente também já teve vídeos sobre plantas punks, que eu recomendo que assistam lá no início dos nossos vídeos. E as plantas punk são aquelas plantas que não são comumente utilizadas e comercializadas. São plantas em geral que você encontra em feiras orgânicas, em feiras bem locais. As plantas punks, elas tradicionalmente são plantas não comercializadas, porém plantas muito associadas à cultura de um determinado local. Um exemplo de planta punk, P-A-N-C, né? O exemplo de planta punk é a Ora pronobis, que é uma cactácea. A gente já fez vários vídeos sobre a Ora pronobis. A fruta pão é um outro exemplo de planta punk. E diversas outras plantas que são chamadas de plantas alimentícias não convencionais, por isso o nome punk, P-A-N-C, e que elas estão na nossa cultura e a gente não pode perder isso porque faz parte da nossa cultura alimentar. Importante a gente falar, e eu quero fazer um vídeo mais na frente sobre isso, sobre o quão é importante para o professor de biologia resgatar e construir nos alunos a importância de uma alimentação o mais natural possível, menos processada possível. A qualidade na alimentação é extremamente importante. E com esse progresso que nós temos, o que é muito bom, por outro lado, a gente vai se afastando da alimentação natural. Então, o professor de Biologia e Ciências tem um papel muito importante de resgatar e estimular os alunos a comerem, se alimentarem de produtos o menos processado possível. Produto menos processado é aquele que está mais próximo da planta originalmente, do produto original. Então aqui a gente tem um exemplo de uma planta punk, riquíssima em vitamina A e C, cálcio e ferro. Importante quando você utilizar na alimentação também tem um outro produto que ajude a fixação do cálcio e ferro no organismo.
E essa planta punk, chamada de Berthallia, como eu falei, ou também espinafre da Índia, é um dos exemplos de plantas que foram trazidas pelos portugueses no período da colonização, a partir das suas colônias na Ásia, especialmente no Sudeste Asiático e na Índia. Os portugueses trouxeram de lá para os trópicos brasileiros, para o Brasil e para os neotrópicos aqui no continente americano, plantas como a fruta-pão, a jaca e também a Berthallia. Por isso que os portugueses usam como nome para Berthallia espinafre da Índia ou também espinafre de Malabar, porque são exatamente regiões de onde é a origem dessa planta. Essa planta é da família Baselácea, é uma família com poucos representantes nativos do Brasil, ou seja, então a gente está falando que é uma planta que não é nativa, que foi trazida para o Brasil. E é uma planta que está relacionada aos grupos como, por exemplo, as cactáceas. Está dentro do grupo da ordem que a gente chama Caryophyllales, que é uma Eudicotyledônia, portanto uma angiosperma. A Berthallia, para mim, tem um aspecto muito especial, uma memória afetiva, porque minha avó cozinhava, de origem portuguesa, tradicionalmente cozinhava Berthallia com ovos, que é um prato delicioso. A Berthallia você pode usar tanto fresca, em salada, mas é especialmente utilizada refogada, e tem um sabor maravilhoso. Uma outra coisa interessante e a razão dos portugueses terem introduzido a Berthallia aqui no Brasil no período colonial é que ela se adaptou muito facilmente nos trópicos e tem um crescimento muito rápido com a produção de grande quantidade de folhas. Então isso tornou com que a Berthallia tivesse uma ampla aceitação e já era parte, e claro, os portugueses usavam, e aqui no Brasil passou a ser parte desse ambiente ocupado por portugueses que passaram a utilizar a Berthallia na sua alimentação. Então aqui a gente tem um exemplo de uma planta punk trazida pelos portugueses no período colonial, que é amplamente ainda utilizada em alguns locais, especialmente no Sudeste, Rio, São Paulo e Minas Gerais. Tem um crescimento rápido e a gente recomenda o seu plantio. Ela pode crescer tanto de ramo, fazer uma muda tanto de um ramo quanto das sementes, tem fácil crescimento, muito saborosa, e é uma homenagem da minha memória afetiva, que comia muito quando criança e adolescente, que minha avó fazia, portuguesa de origem e dona de restaurante, Berthallias refogadas com ovos. Então é uma receita deliciosa que eu recomendo, uma planta super nutritiva, uma planta punk da família Baselácea. Um forte abraço para todos vocês. Vou deixar o meu pé crescer mais um pouco para depois colher, porque o outro a gente já praticamente tirou todas as folhas. Abraço e até o nosso próximo vídeo. Ótimo final de semana e a gente se encontra na próxima segunda-feira com mais um vídeo sobre plantas.